Olá, pessoal. Iniciamos, então, a tratar sobre a fisiologia do sistema endócrino, certo? Vamos usar para essa primeira parte da nossa conversa, né? Essa parte introdutória, vamos usar esse slide aqui e depois eu vou jogando ele com outros, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando começa a estudar sobre o sistema endócrino é que o sistema endócrino, bom, primeiro é que essa palavra endócrino, né, nos remete a hormônios, nos remete a glândulas, certo? E quando vocês então começarem a pensar sobre hormônios, sobre glândulas, enfim, sobre o sistema endócrino, vocês têm que lembrar que esse sistema, assim como o nervoso, eles interagem com todos os demais sistemas do nosso organismo, certo? Não que o sistema nervoso e o sistema endócrino sejam mais importantes que os outros, né? Eu não gosto muito desse termo, de definir um sistema como mais importante do que o outro, porque todos eles são vitais, né? Mas, do ponto de vista de influência sobre os demais, o sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, sem dúvida, é muito importante. Tá? Ele interage, ele influencia, né, sobre os demais sistemas de uma forma bastante importante. E a gente vai vendo isso, muitas coisas vocês já sabem, mas a gente vai tendo alguns exemplos dessa influência, dessa relação do sistema endócrino com outros sistemas ao longo da nossa conversa. Tá? Bom, como eu disse para vocês, quando a gente pensa em sistema endócrino, a gente tem que pensar em hormônios, tá? Não, principalmente em hormônios, certo? E por isso é interessante que a gente tenha bem claro desde o início o conceito clássico de hormônio, tá? E para este conceito clássico de hormônio, eu vou usar esta figura aqui, que define bem o conceito de hormônio. Tá? Então, deixa eu pegar a caneta aqui. Hormônio é uma substância química, tá? Existem diferentes tipos de hormônios, mas elas são substâncias químicas produzidas por células especializadas, e por especializadas entenda-se endócrina, que produzem essas substâncias químicas, tá? Então, hormônio são substâncias químicas produzidas por células especializadas, entre parênteses, vocês podem colocar células endócrinas, que após serem sintetizadas, né, essas substâncias químicas são secretadas na corrente sanguínea, são liberadas na corrente sanguínea, como a figura mostra para vocês, e vão agir em células-alvo, ou tecidos-alvo, células-alvo, distantes da onde foram sintetizadas. Vamos lá, novamente. Hormônios são substâncias químicas sintetizadas por células especializadas, por células endócrinas, vírgula, secretadas ou liberadas na corrente sanguínea. Essas substâncias químicas são liberadas na corrente sanguínea após serem produzidas por essas células. E essas substâncias químicas vão agir em células-alvo distantes, estão distantes destas células que produziram esta substância química. Tá? Então, hormônios são substâncias químicas sintetizadas por células especializadas,
secretadas na corrente sanguínea e que vão agir em células-alvo distantes da onde foram sintetizadas. Tá? Esse é um conceito clássico e amplo de hormônios. E é o que essa figurinha aí está mostrando para vocês. Né? Aqui, 3 células endócrinas especializadas, produzindo essas substâncias químicas, que a gente chama de hormônios. Depois, essas células, após produzirem, elas liberam essas substâncias químicas na corrente sanguínea e, através da corrente sanguínea, estes hormônios agirão sobre as células-alvo distantes, certo? Muito bem. Depois eu vou voltar nessa figura aqui. O que mais? Deixa eu voltar para aquela. Então, esse é um conceito de hormônio. Tipos de hormônios. Bom, existem, de forma didática, diferentes maneiras da gente distribuir os hormônios, né? Ou classificar os hormônios, certo? Uma forma, uma classificação bastante utilizada para a gente separar esses hormônios em grupos e poder estudar melhor eles, é o tipo de classificação baseada na estrutura química dos hormônios, tá? E de acordo com essa classificação, que leva em consideração a estrutura química do hormônio, a gente tem 3 tipos de hormônios, tá? 3 tipos. Primeiro, hormônios proteicos, né? O grupo dos hormônios proteicos. Neste grupo dos hormônios proteicos, a gente considera como parte deste mesmo grupo os hormônios proteicos, os hormônios peptídicos e os hormônios lipoproteicos, certo? Então, todos esses 3 tipos a gente classifica dentro do grupo dos hormônios proteicos, tá? Os proteicos, os peptídicos e os lipoproteicos. Por quê? Porque a estrutura química desses hormônios, obviamente que são aminoácidos, né? Aminoácidos. Então, o que diferencia um hormônio proteico de um hormônio peptídico, sob o ponto de vista de estrutura química? É a quantidade de aminoácidos nessa cadeia, certo? Não é uma... A gente encontra na literatura, às vezes, mais ou menos assim, até 50 aminoácidos é um peptídeo, mais de 50 aminoácidos na cadeia já é uma proteína, ou seja, um hormônio proteico, tá? Então, o primeiro tipo são os hormônios proteicos. A gente vai voltar a falar deles, de algumas características, vou dar exemplos para vocês de hormônios proteicos. Por enquanto, só estou classificando. Um segundo grupo de hormônios, ainda, né, baseado nessa classificação, de acordo com a sua estrutura química, são os hormônios esteroides. Tá? Os hormônios esteroides. Os hormônios esteroides são derivados da molécula de colesterol. Tá? Então, vejam que o colesterol, eu já falei isso para vocês e agora surge a oportunidade de falar de novo, né? Que o colesterol ele não é um vilão, né? O colesterol ele não é indesejável para o nosso organismo. Ao contrário, o colesterol ele tem funções vitais para nós, né? Então, o colesterol faz parte da constituição da membrana plasmática, se vocês lembrarem, né? Se lembrarem lá do início do semestre, vocês vão lembrar que existem moléculas de colesterol na nossa membrana plasmática e que tem uma função importante lá na membrana plasmática, né? Então, aqui surge uma outra função importante do colesterol. O colesterol, ele é, digamos assim, a matéria-prima que algumas células endócrinas utilizam para produzir os seus hormônios, os hormônios esteroides. Tá? Então, o problema é o tipo de colesterol, o excesso de colesterol, isto sim, tá? Mas o colesterol em si não é um vilão.
Tá? Então, esses hormônios esteroides, eles são derivados da molécula de colesterol. Se vocês lembrarem da molécula de colesterol, lá da bioquímica, vocês vão lembrar que é uma cadeia de carbonos, né? Uma cadeia de carbonos. E dependendo do local onde esta cadeia de carbono é clivada, é cortada, vai dar a origem a um tipo de hormônio esteroide, certo? Depois eu vou mostrar para vocês uma figura bem conhecida, assim, de hormônios esteroides, que traz para vocês toda a rota de síntese dos hormônios esteroides. Mas, por enquanto, saibam que os hormônios esteroides são derivados da molécula de colesterol, certo? Muito bem. Eu já adianto para vocês que os hormônios proteicos, peptídicos, glicoproteicos, perdão, falei, eu acho que lipoproteicos na primeira vez, né? Então, esses hormônios, eles são produzidos, né, esse grupo, né, o primeiro grupo, o grupo dos hormônios proteicos, eles são produzidos em vários locais do nosso corpo, tá? Em vários locais do nosso corpo nós produzimos hormônios considerados, né, classificados como hormônios proteicos. Já o segundo grupo, os hormônios esteroides, eles são produzidos em locais bem específicos do nosso organismo, certo? Por exemplo, as glândulas adrenais ou suprarrenais, né? As gônadas, tanto os ovários quanto os testículos, e ainda na placenta, né? No caso, no período de gestação, certo? Então, esses são os lugares específicos onde são produzidos hormônios esteroides. E um terceiro grupo, nesta classificação, usando a estrutura química, são os hormônios aminas. Tá? Os hormônios aminas, eles são derivados de um único aminoácido. Um único aminoácido. Por exemplo, o aminoácido tirosina. O aminoácido tirosina é um aminoácido que, ao sofrer algumas mudanças, alguns acréscimos na sua estrutura, ele dá origem a uma substância química que cai na corrente sanguínea e vai agir em tecidos-alvo, certo? Ou seja, é um hormônio. Tá? Por exemplo, os hormônios da tireoide, né? A famosa tiroxina, que é o T4, e ainda o T3, né? Que são os hormônios conhecidos como hormônios da tireoide, embora a tireoide não produza só esses dois hormônios, esses são os hormônios assim que a gente conhece como hormônios da tireoide, né? A tiroxina, que é o T4, e o T3, né? Que é a triiodotironina, certo? Então, estes hormônios têm na sua estrutura aminoácido tirosina. Basicamente é tirosina. Então, é um único aminoácido que vai dar origem a, a uma substância química com ação hormonal, certo? Qual é... bom, ainda, né? A gente falou há pouco tempo atrás na adrenalina, né? A adrenalina é um neurohormônio que é classificado como uma amina também, certo? Então, são exemplos aqui que me ocorreram. Lá na glândula pineal, a gente também vai produzir a melatonina, que é um outro exemplo de hormônio amina, certo? Então, estes hormônios aminas, têm na sua estrutura química um único aminoácido. Isso os diferencia daquele grupo dos hormônios proteicos, porque os hormônios proteicos, os hormônios que estão no grupo dos proteicos, eles são produzidos por uma cadeia de aminoácidos, tá? Algumas dezenas, centenas, alguns milhares de aminoácidos, certo? A insulina, por exemplo, são milhares de aminoácidos na sua cadeia. Então, é diferente são diferentes dos hormônios aminas, que têm um único aminoácido na sua cadeia, certo? Com algum acréscimo, alguma mudança estrutural ali, naquela estrutura do aminoácido, vai dar origem a um hormônio, que a gente classifica como hormônios aminas,
certo? Então, essa é a grande diferença. A gente vai ver depois que alguns hormônios aminas têm características semelhantes aos hormônios proteicos. E outros hormônios aminas têm algumas características semelhantes aos hormônios esteroides. Tá? A gente vai ver isso depois. Bom, o próximo tópico aqui seriam os mecanismos de ação dos hormônios. Isso entenda-se por qual é o tipo de resposta celular que o hormônio estimula, certo? Qual é o tipo de mudanças, né, lá dentro da célula-alvo que vão ocorrer a partir do momento em que o hormônio se liga na célula-alvo, certo? E eu tenho uma figura aqui que traz alguns exemplos desses mecanismos de ação. Aqui, ó. Por exemplo, existem alguns hormônios, tá? Essa figura aqui, ó, ela é mais ampla do que para o que eu vou usar ela hoje, tá? Mas existem alguns hormônios que, ao se ligarem aos seus receptores lá na célula-alvo, estimulam a abertura de canais para íons, certo? E estes íons vão entrar na célula-alvo, levando a uma despolarização ou a uma hiperpolarização. Termos esses que vocês já conhecem. E essa despolarização, essa hiperpolarização da célula-alvo, vai estimular alguns efeitos celulares, algumas mudanças nessa célula-alvo, certo? Vocês têm que pensar que sempre que um hormônio se liga aos seus receptores que estão nas células-alvo, alguma coisa tem que mudar dentro dessa célula-alvo, né? Se não fosse assim, não haveria razão nenhuma do hormônio chegar até a célula-alvo. Então, se os hormônios, ao se ligarem aos seus receptores nas células-alvo, você tem que imaginar que esta célula-alvo, estas células-alvo, elas vão dar uma resposta a essa ligação hormonal, né? E isso a gente chama de mecanismo de ação hormonal, certo? Então, estes efeitos celulares vão caracterizar, né, o mecanismo de ação hormonal, o mecanismo de resposta celular, certo? Ao lado aqui, a gente tem um outro exemplo de mecanismo de ação. O hormônio, ao se ligar ao seu receptor, identificado ali com a letra R, né, vai desencadear, neste caso, a resposta de proteínas G. Isso aqui é um assunto um pouco mais amplo, que a gente não tem tempo de tratar, porque a nossa fisiologia ela é uma fisiologia geral, né? Mas é interessante que vocês deem uma lida, né, nas proteínas G. Então, alguns receptores estão ligados a estas proteínas G. E no momento em que alguns hormônios se ligam aos seus receptores, eles desencadeiam essa resposta, essa ação das proteínas G, certo? E essas proteínas G, por sua vez, ó, vão, por exemplo, abrir canais para íons nesta célula-alvo, ou essas proteínas G vão ativar enzimas, né? Nessa célula-alvo, muitas dessas enzimas são proteínas de membrana, né? Nós já falamos sobre as funções das proteínas de membrana lá no início da fisiologia, e vocês vão lembrar que algumas proteínas de membrana têm ação enzimática, e estas enzimas, por sua vez, depois de serem ativadas pelas proteínas G, ó, elas vão ativar ou utilizar segundos mensageiros, né? E esses segundos mensageiros vão estimular algumas respostas celulares. Por que segundo mensageiro? Porque a gente entende que o primeiro mensageiro seria o receptor, né? Que trouxe a informação até a célula-alvo. A gente não usa esse termo, primeiro mensageiro, né? Mas o segundo mensageiro seria, por exemplo, o cálcio, é um importante segundo mensageiro dentro da célula. O AMP cíclico é um importante segundo mensageiro dentro das células, né? Deem uma lida, vocês viram isso
em bioquímica, mas aqui, ó, só lembrando para vocês, dei uma lida no AMP cíclico, é assim que a gente representa, né? O AMP cíclico, então é importante, segundo o mensageiro, envolvido em respostas celulares, certo? Então, mecanismo de ação hormonal é a forma como o hormônio vai estimular as respostas celulares. Tá? É a forma como o hormônio vai agir sobre a célula-alvo, desencadeando estas respostas celulares. Tá? Certo? Muito bem. Vamos voltar lá. Depois a gente vai voltar nessas figuras novamente. Tá? Receptores celulares é um outro tópico importante da gente já tratar no início. Tá? Seguinte, pessoal. Um hormônio só vai agir sobre as células que possuem receptor para esse hormônio. Tá? Então, imaginem qualquer hormônio que vocês tenham interesse aí, e vocês têm que lembrar, o hormônio só vai agir sobre a célula-alvo, ou seja, a célula só vai ser um alvo para aquele hormônio se ela possuir receptor para aquele hormônio, para esse hormônio de interesse de vocês, certo? Vou mostrar isso numa figurinha aqui, ó. Essa figura aqui, ela foi feita para representar a ação de hormônios esteroides, tá? Mas vamos esquecer, por enquanto, este termo esteroide aqui, vamos usar essa figurinha, que ela se presta para isso também, vamos usar essa figura para enxergarmos os tipos de receptor para hormônios, tá? Não só para hormônio esteroide. Então, existem três tipos de hormônios existem três tipos de receptor celular para hormônios, tá? Um desses tipos, alguns receptores estão localizados na membrana da célula-alvo. Estes receptores são conhecidos como receptores de membrana. Ele disse aqui, ó, eu vou botar aqui o número 1, tá? Então, um tipo de receptor celular para hormônio está localizado na membrana da célula-alvo. Por exemplo, os hormônios proteicos se ligam a esse tipo de receptor aí. Os receptores para hormônios proteicos são receptores de membrana, são receptores que estão na membrana celular das células-alvo, certo? O segundo tipo de receptor celular para hormônio são os receptores citoplasmáticos, que estão localizados no citoplasma, obviamente, das células-alvo. É bem fácil de lembrar, porque o tipo de receptor recebe o nome do local onde ele se encontra. Tá? Então, o amarelo, né, a bolinha amarela, representa o hormônio. E essa estrutura em C aqui que ele desenhou representa o receptor. Então, o primeiro tipo é um receptor de membrana, o segundo tipo é um receptor citoplasmático, ou seja, que está no citoplasma das células. Os hormônios esteroides usam muito esse receptor citoplasmático, ou seja, a maior parte dos receptores para hormônios esteroides estão no citoplasma das células-alvo, certo? E o terceiro tipo de receptor celular se encontra lá no núcleo das células-alvo. E são chamados de receptores nucleares. Esse seria, então, um terceiro tipo de receptor celular. Tá? Se encontra lá no núcleo e, por isso, são chamados de receptores nucleares. Os hormônios esteroides também usam bastante receptor nuclear, ou seja, muitas células têm receptor nuclear
para hormônio esteroide. Tá? Alguns hormônios aminas também utilizam ou encontram, né, os seus receptores lá no núcleo, certo? Outros hormônios aminas encontram o seu receptor na membrana da célula. Então, o tipo de receptor está totalmente relacionado com a facilidade que o hormônio tem de entrar na célula ou não entrar na célula. Por exemplo, o hormônio esteroide, os hormônios esteroides, né, eles usam muito receptor citoplasmático e também receptor nuclear, porque eles entram na célula-alvo por difusão. Eles são lipofílicos, portanto, têm alta afinidade com lipídios, né? E eles conseguem, graças a isso, a essa afinidade com lipídios, atravessar a membrana celular aqui, ó, sem nenhum problema, né? Lembrando para vocês que a membrana celular tem aquela camada dupla de fosfolipídios, né? Já o hormônio proteico, por ser lipofóbico, né, por ter baixa afinidade com lipídio, os hormônios proteicos, eles não conseguem atravessar a membrana celular por difusão. Então, por isso, eles encontram os seus receptores na membrana das células-alvo, certo? E os hormônios aminas, alguns são semelhantes aos hormônios esteroides, vão entrar na célula-alvo com facilidade, encontrando os seus receptores, na maioria das vezes, lá no núcleo já. E os hormônios, e os outros hormônios aminas, que têm algumas semelhanças com hormônios proteicos, a mesma coisa, eles não conseguem entrar na célula-alvo, então eles encontram o receptor na membrana plasmática, tá? Então, esses são os 3 tipos de receptores celulares para hormônios. 1, receptores de membrana. 2, receptores citoplasmáticos. 3, receptores nucleares, tá? Deixa eu apagar aqui e voltar lá para o nosso slide mestre, digamos assim. Puxa, não apaguei. Aqui. Ah. Lá para cima. E aqui, tá? Então, receptores hormonais e mecanismos de feedback. Este mecanismo de feedback, pessoal, os mecanismos de feedback são os mecanismos mais comuns de controle da síntese e da secreção hormonal, tá? Existem mecanismos de controle, né, da produção e da liberação hormonal, certo? E estes mecanismos são chamados mecanismos de feedback. É difícil da gente traduzir isso, mas numa tradução literal, né, seria feed, alimentar, e back, para trás. Seria uma alimentação para trás. É difícil. Em português, quando a gente vai traduzir isso, a gente encontra traduções de feedback, a gente encontra retroalimentação, tudo junto. Tá? Então, mecanismos de retroalimentação é a mesma coisa que mecanismos de feedback. Certo? Existem alguns termos, vocês já se deram conta disso, né, em fisiologia, cujo o uso em inglês ficou tão consagrado, digamos assim, que muitas vezes a gente nem traduz, né? Feedback. A gente aportuguesou, digamos assim, esse termo. E existem tanto feedbacks negativos, que são os mais comuns, como também alguns feedback positivos, que é menos comum no nosso organismo. Tá? Então, digamos assim, a forma de controle mais comum da produção e da liberação de hormônios são os mecanismos de feedback negativo. Existem vários exemplos disso. Basicamente, num mecanismo de feedback negativo, o que acontece é o seguinte: um hormônio ele está já em concentrações elevadas na corrente sanguínea e ele mesmo, ou a partir de um outro hormônio, né, ele vai inibir a sua produção e a sua liberação. Isso é uma retroalimentação, uma alimentação para trás, ou seja, é um feedback negativo. Aumentou tanto a quantidade de um hormônio na corrente sanguínea
que esse aumento vai inibir a produção e a liberação de mais quantidade desse hormônio, certo? Para que não haja um super aumento. É mais ou menos assim, a gente vai voltar a falar disso de uma forma mais detalhada, tá? Mas é só para dar uma ideia para vocês por enquanto, tá, pessoal? Então, hoje foi uma conversa introdutória sobre o sistema endócrino. Nós atingimos aqui o nosso tempo programado e a gente vai, ao longo da nossa conversa, nos próximos vídeos, aprofundar um pouco mais o assunto nesses e em outros assuntos relacionados ao sistema endócrino, tá? Ficamos por aqui hoje e nos encontramos no próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.